Uma vez eu ouvi o Tony Robbins falar que quem tem vergonha não prospera, porque não consegue se desenvolver. Na época, quando eu ouvi essa frase, eu achei ela interessante, mas eu não entendi a dimensão que aquele ensinamento carregava. E a vida é muito sábia, porque ela costuma trazer experiências para a nossa vida para a gente de fato entender a didática, quando às vezes a gente ouviu a ideia mas não conseguiu ter a dimensão do que aquilo ali significava, do que aquela palavra trazia de força. E aí no outro dia eu tava caminhando na praia, fui correr na verdade na praia, e eu geralmente me exercito dentro da academia, eu corro na esteira dentro da academia. E aí eu queria muito correr na praia, eu queria sentir aquele oxigênio, sabe? Eu queria aquela vista, tudo, né? O calçadão tava cheio, o dia tava lindo, a orla tava bonita e eu comecei a correr. Por mais ou menos uns 5 minutos, 10 minutos, se eu não me engano, eu comecei a correr. Mas aí, de repente, a minha mente ali naquela velocidade da corrida começou a se comparar com as outras pessoas. Eu comecei a olhar para as outras pessoas e achar que elas tinham mais experiência do que eu, que elas estavam com desempenho melhor do que o meu, que eu corria era dentro de academia, dentro de esteira, que eu não era suficiente para correr em praia, enfim. Eu comecei a trazer pensamentos sabotadores na minha mente, que fizeram reduzir a marcha, a velocidade. Só que Deus é muito sábio quando Ele quer ensinar alguma coisa pra gente que a gente ainda não aprendeu a lição. A gente ouviu, mas não extraiu a sabedoria daquele ensinamento. E aí, nisso que eu reduzi a marcha, que eu continuei caminhando, mais à frente, eu encontrei com uma família. E essa família era um pai com gordura mórbida correndo na frente, acompanhado de um dos filhos, atrás, um filho menor e a esposa. E o que mais era interessante, esse pai com gordura mórbida, ele estava correndo, ele era o único obeso da família, e ele estava correndo, e os filhos estavam correndo junto com ele, e a esposa estava correndo junto com ele. E aí Deus me trouxe uma reflexão muito poderosa no meu coração ali naquela hora. A reflexão foi a seguinte: enquanto você tá com vergonha de correr, tem gente que para salvar a própria vida, para salvar o próprio destino, para viver pelos que amam, pela própria família, não tá nem aí para essa vergonha que paralisa, esse julgamento alheio que paralisa a gente. E naquela hora ali realmente eu senti vergonha, sabe? Eu senti uma vergonha interna, sabe? Porque eu não tenho problema de obesidade, não tenho problema de sobrepeso, tô acostumada a correr e eu tava me limitando com um julgamento que talvez nem exista, que só existia ali, na minha cabeça. Então fica essa lição de sabedoria, fica essa lição de sabedoria. Não se limita pelo que você acha que os outros estão te julgando, que os outros estão pensando. A verdade é que as pessoas podem te olhar por segundos e podem até te julgar, te analisar. Você pode até ler o que os olhos delas estão traduzindo o pensamento, né, delas, da mente, do julgamento. Mas essas pessoas vão esquecer de você. Você vai passar por elas. Você é só um momento, um instante, um segundo do dia delas. Agora, o que você faz com cada instante, com cada momento da sua vida que você rompe, que você desafia uma limitação, que você segue sem se envergonhar de você ou daquilo que você ainda está desenvolvendo, quando você, a cada instante, cada segundo, você mantém uma confiança em você, isso sim faz toda a diferença. Isso sim verdadeiramente salva a sua vida. Como eu tenho certeza, né, que aquele pai, sem dúvida nenhuma, vai superar esse desafio da obesidade, né, e vai vencer pelos filhos, pela família dele, por mais que eu nunca mais encontre essa família. Então fica essa lição. Quando a gente não entendeu a ideia, porque isso é para sábios, né? Dizem que os burros repetem os erros, os inteligentes aprendem com os próprios erros, e os sábios aprendem com os erros ou as falas dos outros. Quando a gente não consegue alcançar a sabedoria de entender a fala dos outros,
como eu não entendi a fala do Tony Robbins naquele momento, Deus faz a gente experimentar essas lições, né? Então, hoje é essa a lição. Hoje é essa lição de sabedoria que Deus me deu.